Olá, meus irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos aqui mais um dia para o estudo da Palavra de Deus. Mas antes de iniciarmos, buscamos Deus em oração. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por mais esse dia que Tu nos concede, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por essa liberdade que temos de abrir a Tua Palavra e estudá-la, Senhor Deus. Obrigado, ó Pai, pelo estudo desta manhã, Senhor Deus. O Senhor venha aclarar na nossa mente e no nosso coração para absorvermos o que o Senhor tem para nós neste dia, Senhor Deus. Porque necessitamos de Ti, necessitamos da Tua palavra para o nosso viver. E queremos viver em santidade, ó Pai. Por isso, Pai, precisamos que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações no estudo dessa palavra, Senhor Deus. Abençoe as demais classes desta manhã, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós terminamos o estudo da revista passada. Estamos iniciando agora uma nova revista, a revista da Didaquê. Vamos estudar sobre o Apocalipse. E vamos tratar de denúncia, resistência e esperança. Então será uma abordagem na perspectiva da teologia reformada. E dentro das lições que nós vamos estar vendo, nós estaremos vendo aqui o Cristo glorificado, que será o estudo desta manhã, ao anjo da igreja, o trono de Deus, o livro selado e o cordeiro, os 7 selos, as 7 trombetas, a missão do povo de Deus, a mulher e o dragão, as 2 bestas, os flagelos, a queda da Babilônia, o milênio e o novo céu e a nova terra. Então são esses temas da nossa revista. Já está disponível na igreja. Se alguém passar por lá, pode pegar lá com a Salete. O estudo desta manhã nós vamos estar vendo lá em Apocalipse 1, de 9 a 20, falando sobre Jesus glorificado. Porque essa visão de Cristo glorificado na abertura do Apocalipse é uma visão que fortalece a esperança. Pois, mais uma vez, a igreja é lembrada de que seu Senhor não está morto, ele vive, ele venceu a morte. Embora o livro tenha sido destinado em primeira mão aos cristãos do primeiro século, ela destina-se aos cristãos de todas as épocas. E ele vai ser útil para nós. O livro de Apocalipse, ele antecipa os acontecimentos importantes. Os filhos de Deus testemunharão o dia em que o verdadeiro e a verdade do Evangelho de Jesus Cristo vai interferir em toda a história da criação. É um livro histórico, mas também é escatológico. Trata-se do passado, do presente e do futuro. Sua mensagem é uma denúncia contra todos os sistemas ideológicos, de ideologias e poderes que se levantam contra o reino de Cristo, contra o reino de Deus. É também um desafio, é um estímulo à resistência cristã, bem como um apelo veemente à renovação da esperança que vai nos conduzir à vitória. A mensagem do Apocalipse de João tem sido um poderoso instrumento de Deus para o encorajamento do seu povo. E ele diz lá: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas escritas, pois o tempo está próximo. Não sabemos quando o tempo vem. Por isso nós temos que ler, ouvir e estudar a palavra de Deus para o nosso viver. Em Apocalipse primeiro começa com a identificação da origem da mensagem. João vai revelar para nós lá uma revelação da parte de Jesus Cristo sobre as coisas que vão acontecer antes da volta dele. Então João se apresenta como ele mesmo que escreveu um dos evangelhos, e ele escreveu também o evangelho que leva seu nome. Assim como o livro, ele apresenta Jesus como a palavra de Deus. E nos diz que bem-aventurados são os que leem, ouvem e guardam as palavras desta revelação. O destinatário de Apocalipse são as 7 igrejas
que estão localizados lá na Ásia Menor. O autor o saúda com graça e a paz da parte de Deus. Essa é a saudação que João começa. E João declara que o autor da mensagem, Jesus Cristo, está prestes a voltar, porque ele é o início e o final de todas as coisas, inclusive da história da humanidade. Tudo começa e termina com Cristo. Primeiramente, o livro é endereçado às 7 igrejas da Ásia, que sofriam severas e cruéis perseguições do Império Romano. Embora tenha destinado às 7 igrejas, ela destina-se também a todos os cristãos, a quem Deus constituiu o reino e sacerdotes. A igreja é o reino porque participa do reino messiânico de Cristo. Os salvos exercem o papel de rei junto ao rei messiânico, que é Cristo. Esse rei há de voltar, e todos verão. O versículo 7 fala. Pois quem fez a promessa é o Deus eterno. Ele é o princípio e o fim de tudo. Então, João estava exilado na ilha de Patmos, essa ilha que vocês estão vendo aí. Hoje ela tem uma cidade, uma bela cidade, mas na época de João não tinha nada. E do lado você vê uma caverna onde supostamente foi onde João ficou exilado, dentro dessa caverna. E eles preservam esse local até hoje. Então João estava exilado na ilha de Patmos, uma pequena ilha ao sudoeste da costa da Ásia Menor, quando teve essas visões. Seu exílio aconteceu por causa das perseguições movidas contra os cristãos. E essa visão que João teve não foi por acaso. Ela aconteceu no dia do Senhor. Era domingo, versículo 10. Ao ouvir a voz que lhe falava, João se voltou para quem era que lhe falava com ele. E foi a partir daí que passou a ter visões e mais visões do que deveria acontecer durante o período até a volta do Senhor Jesus. E essa visão era tão forte que João caiu aos pés de Jesus como morto. Entretanto, foi logo encorajado com a certeza de que Jesus está vivo, pois ressuscitou e tem o controle de tudo e tudo está em suas mãos. Versículos 17 e 19. A visão de João, do Cristo glorificado, nos ensina, entre outras coisas, que Jesus é soberano na história. Isso está lá em capítulo 1, de 12 a 17. Eu sou o primeiro e o último. Então Jesus Cristo, depois de triunfar sobre o diabo e suas hostes na cruz, depois de vencer a morte, assentou-se à destra de Deus Pai e tem o livro da história em suas mãos. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O desespero dos que choram por pensarem que os perversos prevaleceram no juízo encontra uma resposta. Somos consolados pela irretocável verdade do que o livro da história está nas mãos do Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. O fato de Deus ser soberano em todos os sentidos não vai anular a ação e a responsabilidade nossa. A Sagrada Escritura deixa claro que o homem fez e faz escolha conforme sua vontade. Somos seres morais que fazemos escolhas ou prestamos contas a Deus pelo que fazemos ou deixaremos de fazer. Daniel fala sobre isso. Daniel 7, de 9 a 10. Somos livres agentes, nossa escolha tem efeito expressivo em nossa vida e na nossa história. Mas o compromisso com Jesus Cristo exige coragem e determinação da nossa parte. Quão persistente, porque nós somos para buscar a ajuda de Deus para nossas necessidades e os nossos desejos também, que estão misturando com as necessidades, nas orações. As dificuldades existem, todos nós sofremos pressões, problemas que podem nos levar a desistir. Uma das coisas mais comuns é o desânimo após qualquer fracasso, seja um simples atraso ou uma falha em um projeto importante.
A vida é um desafio constante e a pressão vem de todos os lados. Todo aquele que é vocacionado sabe que é superar cada obstáculo que se apresenta pelo caminho. Mas Deus nos deu algo, Deus nos deu fé para persistir nas dificuldades. Porque Deus vai honrar a sua espera e a sua persistência. O conceito bíblico de esperança e perseverança vai dizer que a perseverança trabalha na natureza, na nossa natureza, no nosso temperamento, no nosso comportamento do cristão, tornando-nos resistentes para vencer os obstáculos. 2 Pedro 1,4 fala isso. Logo o cristão passa a ter a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. A perseverança ajuda o cristão a vencer as provocações e tribulações da vida espiritual, Romanos 12,12. A perseverança é sinal de vitória, 2 Timóteo 4,7. A perseverança produz a vitória. O cristão perseverante não pode se separar de Cristo, Gálatas 5,4. Devemos perseverar porque a Bíblia nos diz em Mateus 24,13, mas aquele que perseverar até o final será salvo. A arte da perseverança está na renúncia, na busca constante da consagração e da comunhão com o Senhor, nosso Deus. Então é abrir mão de muitos desejos pessoais, é preciso sacrificar nossas intenções naturais para seguir o perfeito caminho da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. A propósito da mensagem do Apocalipse é assegurar que aquele que permanecer fiel, mesmo que essa fidelidade leve à morte, receberá a coroa da vida, ou seja, o prêmio pela fidelidade e determinação no testemunho de Jesus Cristo. Então, Deus não nos desampara, nunca desamparou nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Ele nos dará força para resistirmos todos os problemas que encontramos na vida. Por nossa parte, nós temos que ser perseverantes. Veja, um exemplo de perseverança eu encontro lá da igreja de Esmirna. Uma igreja pobre aos olhos do mundo, mas rica aos olhos de Deus. Lá havia um bispo chamado Policarpo, foi um cristão fiel, temente ao Senhor, um líder exemplar. Por causa da sua fidelidade a Cristo, ele acabou sendo queimado na fogueira em 155 depois de Cristo. Policarpo se negou a reconhecer César como a divindade. Os romanos ordenaram que ele negasse a Cristo para ser posto em liberdade, mas Policarpo assegurou que jamais poderia blasfemar contra o seu rei e salvador, a quem ele tinha servido toda a sua vida. Então Policarpo foi ameaçado por procônsul romano de ser jogado às feras ou ser queimado no fogo. Poxa, nessas horas, o que é que você faria? Mas a resposta de Policarpo foi: 86 anos tenho-lhe servido e ele nunca me fez mal, e como posso agora blasfemar meu rei que me salvou? E continuou: ameaça-me com fogo, que queima por um momento e logo se extingue, pois nada sabes do julgamento que virá e do fogo da punição eterna reservado para os perversos. Mas por que te demoras? Faz o que desejas. Isso é que é perseverar no amor a Cristo. Com toda certeza, esse mártir pode ser muito bem ser um modelo de perseverança para nós. Mas Esmirna não era só Policarpo. Os cristãos sofriam muito. Os cristãos eram extremamente pobres, uma igreja pobre.
Mesmo aquela cidade sendo rica e poderosa, porque Esmirna era a joia da coroa, uma cidade muito bonita, tinha por volta de 100 mil habitantes, mas era uma cidade idólatra. Muitos deuses, e ainda tinha o imperador romano César, que tinha que ser adorado. Então aqueles cristãos lá eram muito pobres e eram despedidos dos seus empregos e perderam seus negócios, porque eram convertidos a Cristo. Eles deixaram de proclamar César é o Senhor para proclamar Cristo é o Senhor. Isso, evidentemente, lhe custava muito caro social e economicamente. Muito embora materialmente os crentes de Esmirna fossem pobres, na verdade eles eram muito ricos aos olhos de Deus. As riquezas espirituais que eles tinham eram intocáveis, eram incontáveis. Além disso, na carta da igreja de Esmirna, o Senhor conforta os crentes dizendo que ele conhece muito bem as dificuldades que seus filhos enfrentam. Além de sofrerem com os romanos, eles também sofriam com os judeus, que formavam um grupo, e eles faziam oposição à igreja de Esmirna. Frequentemente, muitos deles se empenhavam em acusar os crentes diante dos tribunais romanos. Embora esses judeus considerassem a sinagoga de Deus, na realidade, eles eram a sinagoga de Satanás. Ao acusar os cristãos, eles se levantavam contra o próprio Cristo. Satanás, com seus agentes, persegue a igreja, mas jamais ele pode ir além do que Deus permite eles irem. A vida dos crentes na cidade de Esmirna no primeiro século estava sempre por um fio. Diariamente, alguns deles sofriam morte diante das feras ou diante do fogo, como foi o caso de Policarpo. O Evangelho de Cristo nos conduz e conduz o pecador ao frescor da vida eterna na glória celestial. Eles podiam ser queimados, podiam ser jogados às feras, mas, pela perseverança deles, eles gozavam da vida eterna, da glória celestial de Cristo. Então os crentes de Esmirna poderiam ter seus corpos destruídos por seus perseguidores, mas jamais eles seriam lançados de corpo e alma no lago do fogo, no grande dia do Senhor, Apocalipse 20:14. As palavras de Cristo à igreja de Esmirna ainda são tão atuais quanto foram há quase 2000 anos. Elas têm confortado a igreja fiel por todos esses anos e assim continuar sendo até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o testemunho da igreja revela Cristo ao mundo. O que os de Esmirna fizeram foi isso, revelar a Cristo ao mundo. Nas perseguições, na perseverança, não arredaram o pé. O desafio de ser testemunho de Jesus, nós somos amparados. Lá em Atos 1:8 diz o quê? Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E ele fala mais, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. E ele fala mais um pouquinho, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. E assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, de 13 a 16. Assim como a igreja no primeiro século precisou brilhar no Império Romano, mesmo sendo ameaçada de extinção, a igreja hoje
mais do que nunca, precisa revelar Cristo ao mundo. E essa função é nossa. Jesus Cristo deu à sua igreja uma responsabilidade, uma missão específica em cumprimento ao seu plano. Mas o que isso vai implicar? Alguns, por entender mal o plano global de Deus, também não compreendem o que a igreja está fazendo. Qual é a missão especial da igreja? Jesus Cristo entregou à sua igreja, esse corpo de crentes espiritualmente transformados, responsabilidade de realizar essa tarefa. A missão da igreja é pregar o evangelho do reino de Deus e fazer discípulos em todo o mundo, ensinando exatamente o que Jesus ensinou. O trabalho da igreja continua, pois não cessou quando os primeiros discípulos morreram. No início, a obra dos apóstolos, a missão da igreja foi passada a cada geração do povo de Deus. Jesus prometeu estar com seus seguidores conforme ele realiza essa obra até que ele retorne no final da era. Então Jesus está presente na nossa vida. Ele não nos abandona. Ele nos dá força, nos encoraja, nos dá ânimo para ser perseverante. A visão de Cristo glorificado, reinando de forma soberana, mostra que é preciso coragem e determinação por parte da igreja para exercitar a sua fé e anunciar Cristo ao mundo. Sabemos que não há igreja isenta de imperfeição, como era o caso da igreja de Esmirna. Essa igreja não foi repreendida pelo Senhor Jesus Cristo por sua imperfeição, mas recebeu elogios do Senhor Jesus não porque era pobre, mas sim por sua fidelidade e perseverança no Senhor. Então Jesus nos chama a todos a ouvir a sua mensagem. Deus chama o seu povo para viver em oposição ao mundo. Nós somos chamados para dizer sim a todas as coisas de Deus. Nós somos chamados a dizer não a todas as coisas do mundo. Elas são chamadas para viver uma separação espiritual do mundanismo. E mais do que nunca, nós estamos precisando. A igreja está precisando dizer não às coisas do mundo. O materialismo, o humanismo está presente na nossa vida. Nada poderá calar a igreja de Cristo, nem a própria morte. Por isso, meus irmãos, sejamos perseverantes. Cristo está vivo, Cristo glorificado está lá nos esperando. Ele vai voltar e vem nos buscar. Então essa é a mensagem que eu tinha para vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe seus corações, assim como abençoou meu coração no estudo desta manhã. Fique com Deus. Até a semana que vem. Receba um forte abraço virtual. Tchau.